Bendito seja o santo nome do Senhor. Fazer menção do Rivaldo, né? Presente, Deus abençoe. Bem-vindo. Fazer menção aqui também do irmão Carlinhos, né? O irmão Carlos, agora como presidente do Sindicato Rural, né? Deus abençoe sua vida, irmã Camila. Que a estadia ou passagem de vocês por lá seja de fato marcada com a presença de Deus, com coisas grandes. Aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês dentro desse texto que fora lido aqui há pouco. Tiago 3, do versículo 1 ao 18, ou todo o capítulo, né? Quero falar sobre o cristão fala sabiamente. Dá para repetir comigo? 1, 2, 3. O cristão fala sabiamente. Os profissionais que são especialistas em comunicação e linguagem, eles dizem, na realidade eles garantem que uma pessoa fala em média palavras suficientes para preencher 20 páginas de A4, respeitando os espaçamentos normais, por dia. Quando finda um dia, normalmente a gente falou algo que daria para preencher 20 páginas A4 digitadas, respeitando os espaçamentos normais. E, fazendo uma conta rapidamente, seriam média de 600 páginas dessas por mês. E no decorrer de 50 anos, se a gente fizer uma conta, daria em média 360 mil páginas em 50 anos. Então eu já estou com meu livro de 360 mil páginas completo. Mas tem alguém aqui que tem mais do que isso. E o que a gente pode retirar desse texto é que, como cristãos, nós devemos colocar provas da nossa fé para trabalhar juntamente com as nossas conversas, tendo em vista que a gente fala muito. Então não é o caso de eu falo pouco. Tem gente, evidentemente, que fala menos, mas eu preciso entender, baseado nesse texto, que a gente precisa ter uma fala que agrade a Deus. E dentro desta fala, eu preciso colocar coisas que agradam a Deus e que retratem a minha fé. Porque se eu colocar dentro das minhas conversas, irmão Edson, estou vendo só a cabecinha ali, eu acho que é ele. Se a gente colocar dentro das nossas conversações coisas que glorificam a Deus, imaginem ao final de 50 anos de idade, nós temos uma história que, ao ser registrada, levariam 360 mil páginas, e dentro dessas 360 mil páginas ter algumas diversas conversas que agradam, que adoram a Deus, que expressam a fé, que expressam a grandeza de Deus. Aleluia. Olha para quem está perto de você e diz: é por isso que Deus escolheu você. Aleluia. Palavras dos cristãos. A marca que mais identifica cada um de nós como um crente maduro é quando Jesus Cristo é honrado em nossas conversações. Eu já disse aqui que às vezes nós nos reunimos e falamos de diversos assuntos, porque o mundo ficou pequeno, a gente tem informações muito rápidas,
na palma da nossa mão, as coisas mudaram de alguns anos para cá. E nós, ao reunirmos-nos, normalmente a gente tem muitos assuntos. Tem uma irmã da minha esposa, da pastora Nete, que aniversaria hoje. Ela já tem uns bons anos. E hoje, quando meu cunhado falava com ela, ele disse assim: eu admiro a minha irmã porque ela quase não sai de casa, mas ela é muito bem informada de todos os assuntos, porque as coisas mudaram a forma de ser. Agora olha para mim, por favor. Deixa o Espírito Santo usar a sua vida para você colocar a presença de Deus, as ações de Deus dentro dos seus conhecimentos. Ao se expressar em algum lugar, sempre eleve o nome de Deus acima de tudo. Um dos principais mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, é adorar a Deus, adora a Deus, glorifica a Deus nas suas conversas. O meu diálogo, a minha fala precisa estar recheada das coisas de Deus, porque assim fazendo, só pelo fato de eu viver conversando, eu já estou proliferando a fé que está em mim e anunciando as boas novas do Evangelho. Aleluia. Tiago descreve o uso da língua de 3 maneiras. Ele fala da língua controlada. Digam comigo, língua controlada. Essa é uma das missões possivelmente mais difíceis que cada um de nós temos: controlar a nossa língua. Quando a gente é pequeno, talvez a gente apanha ou recebe um castigo porque falou algo que não deveria falar. Você pensa, é só quando é pequeno, mas quando cresce, nós pagamos às vezes caro por algumas palavras a mais ou desnecessárias que falamos. Então qual seria o ponto fundamental na nossa vida? Ter uma língua controlada, equilibrada, falar o que convém. Dentro daquilo que eu falo, precisa ter espaço para agradar aqueles que estão à minha volta, ser uma pessoa educada. Eu digo sempre, por a gente estar falando a verdade, a gente não precisa de ser bruto. Eu posso falar a verdade suavemente, porque a verdade por si só, ela já tem um poder extraordinário. Por isso a Bíblia diz: falai a verdade com o seu irmão, não mintais uns aos outros. A mentira, ela sempre procura entrar em nossas vidas, e normalmente por assuntos banais, coisas pequenas. Aonde você estava? Aí você não quer falar para aquela pessoa onde você estava, você mente. Você. E a mentira, ela é como uma raiz, como uma semente que vai germinando. Existem pessoas que não conseguem se desvencilhar das mentiras por assuntos banais. E a mentira, a Bíblia registra que tem um que mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Mas eu e você somos lavados no sangue de Jesus, e as nossas palavras precisam ser controladas. Aleluia. Então Tiago diz que a língua controlada, porque ele fala disso? Porque para o cristão demonstrar maturidade, ele precisa ter a capacidade de dominar sobre a sua língua, ter domínio sobre a língua. Quando nós temos a capacidade de controlar nossa língua, exercemos o controle sobre os desejos da nossa natureza, da mesma maneira que o freio é capaz de controlar os desejos de um cavalo poderoso. Olha para cá, por favor, e preste atenção. Quando a gente é capaz de controlar a nossa língua,
nós exercemos o controle da nossa natureza. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a boca fala, a língua, daquilo que está cheio o coração. Você não vai aproveitar para dar um brado de vitória? O que é que você tem falado ultimamente? O pastor tem falado uns assuntos aí, piadas imorais às vezes, tem falado sobre novelas, até que novelas, graças a Deus, não é o caso nosso, porque quem serve a Deus deve abster-se 100% de novelas. Ah, pastor, tem uma novela aí que é bacana, não sei o que, eu já fico preocupado. A gente entra na bacana, depois pega outro caminho, e é perigoso. Então, a melhor novela que tem é a leitura da palavra de Deus, é ouvir os hinos, é parar um momento como estamos fazendo aqui, dando glória a Deus, aleluia, reconhecendo que Deus está cuidando de nós, é Ele quem nos livra do mal, da morte. Quando Ele quer permitir que a gente morra também, Ele permite. Mas o interessante para nós que servimos e reconhecemos Deus como Senhor de todas as coisas é: se vivermos, vivemos para Deus, e se morrermos, também morremos para Deus. Então, em vida, em morte, bendito seja o santo e poderoso nome de Jesus. Mas se você tem a língua controlada, você vai conseguir demonstrar sua fé e maturidade através da capacidade de controlar a língua. Até porque a língua controlada, ela só será controlada se o coração estiver cheio de coisas dos céus. Nós não damos conta de falar das coisas dos céus se nós não estivermos com o coração cheio das coisas dos céus. Jesus disse: olha, onde vocês guardarem o tesouro de vocês, aí também estará o coração de vocês. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, guarda tesouro lá em cima. Ou lá o ladrão não rouba, lá a ferrugem não destrói ou consome, porque onde estiver o teu tesouro, o meu tesouro, aí também estará o nosso coração. Bendito seja Deus. Assim como os movimentos de um pequeno leme decidem o rumo da embarcação, de uma grande embarcação, assim também este corpo, ele toma o rumo dependendo deste pequeno membro chamado língua. Lá na embarcação, o leme; no nosso corpo, a língua. E Tiago, dentre todos os apóstolos e também todos os escritores do Novo Testamento, ele foi o que mais falou sobre a língua, percebendo e sendo usado por Deus para nos despertar a respeito disso, porque a Bíblia diz: por tuas palavras serás julgados, por tuas palavras serás condenados, mas pelas tuas palavras também serás justificados. Oh, aleluia! Fala coisas boas, abra a boca para falar de coisas boas. A Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Fala de Jesus, não tem nada melhor para falar do que do Jesus Salvador do mundo e de todo aquele que invoca o seu nome. Comece a colocar nas suas conversações as palavras que falam a respeito do plano de salvação. Aleluia. O hino que a irmã Tatiana cantou aqui disse: eu não vi Davi comemorando por matar um animal, por vencer uma guerra, mas eu vi Davi comemorando quando ele trazia consigo a arca da aliança, a presença de Deus. Meu irmão, comece a falar sobre a presença de Deus. Existem pais que não tiram sequer um momento do dia para conversar com seus filhos sobre as coisas dos céus, e quer que os filhos sejam crentes fiéis. Não, meu irmão, fala de coisas boas, porque daquilo que a boca fala, o coração está cheio. Permeie as suas palavras, as conversações, as páginas escritas diariamente com coisas de Deus, porque assim você terá uma língua controlada. Glória a Jesus.
Mas Tiago fala também da língua descuidada. Ele fala que uma pequena faísca é capaz de incendiar uma grande floresta. Comparando a língua, ele diz: uma pequena faísca é capaz de incendiar uma grande floresta. Essa é a língua descuidada. A língua pode se tornar num fogo inesperado, fora do controle e ainda destrutivo. Versículo 6. A língua descuidada se transforma no mundo de iniquidade. Versículo 6 também. A língua tem um poder destrutivo que está muito próximo de coisas boas. Você tem ali, dependendo de uma liberada de palavras, algo que pode ser benéfico ou algo que pode ser destrutivo, maléfico. A Bíblia diz: não sejais como um cavalo que necessita de freio na sua boca. Tenha uma mente controlada pelo Espírito Santo. O que é isso, pastor? Espírito Santo é o que eu e você precisamos. É aquele que cuida de nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós só estamos aqui glorificando a Deus porque existe o Espírito Santo intercedendo por mim e por você. Porque a gente, na lógica, tem outros sentimentos, outros desejos que nos levam para distante de Deus. Mas o Espírito Santo, diz a Bíblia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. A língua, de acordo com Tiago, descuidada, ela é selvagem e indomável. Mas com sabedoria e temor a Deus, devemos estar sempre com a mão no freio imaginário, e nesse leme imaginário, para controlar a nossa língua. Devemos nos preocupar com isso, porque palavras ferem. E eu te digo algo: palavras soltas não voltam mais. As palavras precisam passar por uma análise antes de serem pronunciadas. Quantas pessoas feridas por conta de palavras malvadas, malditas, que foram desferidas como uma flecha em destino, a alma da pessoa destruiu, acabou. Mas hoje eu te digo que o Espírito Consolador, ele pode restaurar, mesmo que palavras tenham sido duras ditas com você. Talvez o familiar, o amante, a pessoa que está em volta ali, diz palavras que magoam, que deixam tristeza profunda. Como? Você não vai emprestar nunca. Você é preguiçosa, preguiçoso, nada dá certo para você. Você nasceu para sofrer. Eu digo que você nasceu para ser abençoado e abençoado por Deus, porque eu, abençoado, também posso te abençoar. Recebe em nome de Jesus. Mas Tiago fala também da língua contraditória. Como pode a mesma língua que aqui está nesta noite dizendo glória a Deus, dizendo eu te amo, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, e esta mesma língua amaldiçoar o nosso irmão ou amaldiçoar alguém? É bíblico afirmar que as nossas atitudes e aquilo que falamos medem a nossa fé e obediência a Deus. É fácil medir alguém com o microfone na mão, como eu estou aqui falando e vocês ouvindo, e você dizendo: ali está um homem de Deus. É fácil esse momento aqui, mas eu quero ver nos momentos onde estamos com a família, com os amigos, com as pessoas, nos negócios, no dia a dia, no trabalho. Eu preciso observar que a minha língua, ela existe em mim para glorificar a Deus e para abençoar aqueles que estão à minha volta.
Eu não posso aceitar esse estado contraditório na minha boca, uma língua, um leme pequeno, um pequeno membro que ao mesmo tempo está adorando a Deus e daqui a pouco ele está falando palavrões, palavras que desagradam a Deus e ao nosso próximo. Quem quer uma língua controlada, diga: Deus tem misericórdia. A Bíblia diz: se o homem souber controlar a sua língua, ele é sábio. Aleluia. Quantas palavras nós já falamos desnecessariamente. Eu quero te convidar a refletir nesta noite. Você já passou algum aperto por conta de palavras que foram faladas fora de hora, fora de tempo? Palavras que não deveriam sair da nossa boca. De repente elas foram liberadas e houve um resultado negativo, um atraso na nossa vida. Eu te convido hoje para confessar a Deus, dizendo: Deus, eu falei o que não devia, eu pronunciei de forma impensada, mas eu quero contar com a tua misericórdia na minha vida hoje. Eu quero ter uma língua equilibrada, controlada, para falar o que convém e principalmente para glorificar o teu nome. Quantos de nós já não passamos por alguma situação desnecessária por conta de falar aquilo que não precisava ser dito? Tiago fala também da língua como uma prática da sabedoria. Ele fala que a sabedoria celestial, ela é pura, quer dizer, sem mácula, ela é pacífica, ela é cheia de misericórdia e bons frutos. Ou seja, é repleta de atos de bondade. Meu irmão, minha irmã, não incentive alguém a falar mal de quem quer que seja. Nós estamos vivendo, como eu disse há pouco, uma época que nós temos muitas informações. Eu acho que se o rei Davi vivesse no século 21, com acesso a WhatsApp e companhia limitada, tantos aplicativos, tantas informações, ele continuaria não tocando no ungido de Deus, porque isso é uma ação que nasce de dentro do nosso coração. Não são as oportunidades que nos dão direito de falar mal daqueles que são chamados por Deus, do nosso próximo. Palavras devem ser medidas, palavras devem ser analisadas. Existe aí uma história sobre as peneiras. Aquilo que eu vou falar tem necessidade, vai ajudar alguém, glorifica a Deus. Ninguém está com uma arma em punho falando para você falar coisas. E eu digo sempre que se a gente estiver em um canto de parede com alguém nos pressionando, de repente a gente pode até, num estado emocional desequilibrado, falar alguma coisa que não seja verdadeira para se livrar daquele momento. Mas no nosso são juízo, vamos receber nesta noite essa mensagem trazida do trono de Deus através de Tiago, dizendo: olha, vocês podem ser abençoados, mas também correm o risco de serem amaldiçoados por causa desse membro pequeno que está na boca de vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Com esta língua que o Senhor me deu, Deus deu, eu quero glorificar o nome do Senhor e abençoar o meu irmão, a minha família, aqueles que estão à minha volta. Deus me ajude a controlar a minha língua, as minhas palavras. Aleluia. Termino aqui essa pequena palavra dizendo que hoje nós aprendemos que as nossas palavras, modo de vida e a nossa sabedoria revelam sobre como está a nossa caminhada, comunhão e vida com o Senhor Deus. Como está a minha caminhada? Revelado pelas minhas palavras. O que eu falo? Quais são os meus assuntos principais? Já falou de Jesus para alguém hoje?
já trouxe alguma coisa boa para alguém? Nós fizemos um projetando aqui e uma das tarefas era mandar uma mensagem para alguém. Sabe qual é a mensagem mais linda que eu acho? Quando eu recebo de alguém uma mensagem, é a paz do Senhor. Eu não vejo nenhuma mensagem, nenhuma história, nada mais lindo do que a gente abrir um app lá, alguma coisa, está escrito a paz do Senhor Jesus. Tem muita gente trocando pelo tchau, pelo bom dia, pelo boa noite, que não está errado esses termos, mas eu prefiro dizer a paz do Senhor, porque esta paz enche o nosso coração de alegria. Jesus, quando apresentava-se depois de ressuscitado aos seus discípulos, ele dizia: paz seja convosco, porque esta paz ela preenche a nossa alma, o nosso interior. O bom dia é gostoso, a gente deseja um bom dia, mas a paz do Senhor traz algo diferente ao nosso coração, ao nosso interior. Coloque nas suas conversações coisas que glorificam a Deus. Pregue a palavra, anuncie a palavra. Não perca a oportunidade de estar em uma roda de amigos e sair dali sem dizer alguma coisa que glorifique e engrandeça o nome do Senhor. Eu sou canal de bênção para falar a palavra. Deus diz a palavra que Ele poderia enviar anjos para isso, mas Ele escolheu a mim e a você para sermos difusores da palavra, difusores das obras de Deus, difusores da grandeza de Deus. Levante a sua mão por fé. Eu quero profetizar em nome de Jesus para você nesta noite, que você é boca de Deus, que você é instrumento de Deus para anunciar as boas novas dos céus. Pastor, a gente não pode brincar, não pode. Pode, meu irmão. Deus não exigiu 100% da gente falando das coisas, porque nós temos os nossos negócios, os nossos assuntos, os nossos trabalhos. Mas o que Ele não permite é que a gente fique o tempo inteiro, por exemplo agora, a gente dizer que não tivemos tempo de ler a Bíblia, quando em média uma pessoa passa aí 3 horas só no aplicativo WhatsApp por dia. Deus não aceita o engano, Ele não aceita esse pensamento perverso, enganoso que Satanás quer colocar na gente, que nós não temos tempo. Nós temos tempo, porque o tempo de Deus é agora, é hoje, aleluia. Deus está contando comigo e com você para difundir a sua obra, a sua palavra. Não é amanhã, não é depois, é agora. Ele conta comigo e com você. Receba em nome de Jesus a graça, a alegria, o entusiasmo, a motivação espiritual. Tem muita gente fracassando, esfriando na fé, mas eu quero declarar sobre a minha e a sua vida nesta noite a presença do Espírito Santo, renovando, avivando, trazendo de volta a alegria da salvação. Aleluia. A fé genuína, a qual glorifica a Deus, deve se manifestar naquilo que falamos e em nossas ações de relacionamentos com o nosso próximo. A fé, pastor, tem que estar no coração. Eu já disse aqui, a boca fala daquilo que está cheio o coração, é a Bíblia que fala assim. Então a nossa fé, ela deve ser manifesta nas nossas conversações e no nosso relacionamento com a nossa família, com aqueles que estão à nossa volta. Peça a Deus nesta noite, diga: Deus, me ajude a ser um transmissor da Tua palavra. Eu quero ter o Senhor no meu coração, porque isso basta, porque somente a presença dEle na minha vida fará com que as minhas conversações, as minhas atitudes, as minhas ações sejam preenchidas, sejam recheadas com as coisas dos céus. Aleluia, aleluia. Por quê, pastor? Porque é o contrário disso que eu disse aqui. Não é o resultado do evangelho, desse evangelho relatado nas escrituras sagradas. Não. O resultado do evangelho é pessoas mudadas,
palavras mudadas, diferentes. Aquele que furtava, não furte mais. O que adulterava, parou com isso. A prostituição não faz parte de um projeto nosso, porque essas coisas não conseguem preencher o vazio do ser humano. Talvez por um momento uma alegria, depois uma tristeza profunda. Quantas pessoas que já perderam a vida, ele próprio ou ela própria tirando a vida, por conta de relacionamentos que não são permitidos, deixaram-se levar por isso. E o diabo, o nosso adversário e também inimigo de Deus, ele procura uma forma para destruir a vida das pessoas. João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus também está escrito lá: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia. Meus queridos irmãos, que esta noite nós possamos refletir sobre o nosso viver diário com Deus. Nós não servimos a Deus apenas aos domingos. Não, nós servimos a Deus em qualquer tempo. Tem um hino da harpa que diz: em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Deus cuida de nós não é só quando a gente está cultuando. O nosso trabalho, nosso dia a dia, as nossas viagens. Ah, pastor, mas são as minhas férias. Lá também eu preciso agradar a Deus. Agradar a Deus com a minha vida, com a minha veste, com as minhas palavras. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você seja canal de bênçãos de Deus. Quero que você entenda o quanto Deus é glorificado quando nós colocamos Ele em todos os nossos momentos. Tem gente que vai para um relacionamento, ele não fala com Deus. Tem gente que vai mudar, ele não fala com Deus. Tem gente que vai para a faculdade, não fala com Deus. Mas Deus sempre está presente, abençoando, cuidando. Mas se eu tivesse um relacionamento com Deus, a minha vida seria com certeza bem mais feliz. E quando eu digo feliz, eu não estou falando de valores, eu estou falando de coisas que são totalmente invisíveis ao olho humano, está lá no coração. Mas eu te convido hoje, assentado como você está, a curvar a sua cabeça e a falar com esse Deus, fazendo um propósito novo. Esta língua é para glorificar a Deus. A sua vida, o seu corpo é para glorificar a Deus. Lá onde você trabalha, Deus te colocou ali para você glorificar a Deus. As suas viagens é para glorificar a Deus. Pastor, eu estou parado em casa. Lá na sua casa é para você glorificar a Deus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e glorificar a Deus pela nossa vida. Homens e mulheres de Deus, com compromisso profundo com Deus, com palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, estamos orando neste momento para pedir ao Senhor que nos ajude nas nossas palavras, no nosso dia a dia. Deus, nós queremos ter uma história de alguém que ao falar alguma coisa, tinha alguma palavra de Deus, alguma palavra bíblica nestes assuntos que falamos. Queremos deixar uma história registrada nessas páginas que escrevemos invisivelmente cada dia. Que nestas escrituras nossas possam conter, ó Deus, coisas que agradem ao Senhor, que glorifiquem ao Senhor e que abençoem aqueles que estão à nossa volta, a nossa família e o nosso próximo. Pai, nos ajude nesta caminhada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem alguém entre nós que quer decidir a sua vida a Cristo hoje? Entregar-se para Jesus? Fazer um compromisso de ser fiel a Deus, de tomar um caminho novo na sua vida?
Se tem alguém, eu te convido a entregar a sua vida a Cristo hoje. Jesus te ama, Jesus veio para te dar vida e dar com abundância. Aleluia. Os prazeres do mundo, eles podem até satisfazer momentaneamente a nossa vida, mas quem traz paz interior e paz para a vida eterna é só Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Tem um hino da nossa harpa que diz: eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, todos nós precisamos de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão e pela rede social. Deus abençoe os que vieram à igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.